Olá, pessoal, mais uma vez, podcast Condomínio chegando para você. Mais um material da revista Condomínio com um convidado de excelência, que sabe muito e vem falar sobre grama sintética, sobre áreas comuns, playground. Diogo Pérez, obrigado pela tua visita, obrigado por aceitar o nosso material, nosso convite. Nós vamos falar muita coisa boa, até porque o pessoal precisa saber onde está pisando, né? O pessoal precisa saber como cuidar da qualidade de vida e da qualidade de lazer dos condôminos. Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço a revista Condomínio, a você, Marcelo, pela oportunidade, para a gente falar um pouco mais, tirar um pouco da dúvida, né, Isso. dos condôminos, dos síndicos, mas a população em geral sobre essa tecnologia que vem chegando e crescendo cada vez mais em Curitiba e que não é só no play, não é só na quadra esportiva, mas que pode ser utilizada em muitas áreas comuns e pode desde mudar a cara, a aparência, mas também da sofisticação, conforto, para que todo mundo conheça um pouquinho mais. Perfeito. Eu quero comentar, então, falar aqui o Diogo Pérez. Ele tem muita experiência. Ele é hoje o diretor comercial da Brasil Grass, essa empresa, essa loja que está esperando por você, pela tua visita, especialista em transformar o espaço coletivo aí do seu condomínio. Ele tem muita experiência no setor de manutenção, construção, já fez assessoria para as grandes construtoras aqui da nossa cidade, da nossa região. Ele vai falar, então, vai tirar dúvidas, certo? A gente consultou síndicos e gestores aí por toda a cidade e trouxemos então as dúvidas para esclarecer. Queria que você falasse um pouco então inicialmente da tua loja, para depois eu passar então as primeiras dúvidas que chegaram até nós para falar da Brasil Grass. Claro, Marcelo. A Brasil Grass, ela nasce com o intuito, no início da grama sintética, que a gente todos conhecem aqui, começaram a conhecer aí há 20 anos atrás, na parte esportiva, né, nas quadras que começaram a surgir pelo Brasil. E essa tecnologia foi se aprimorando cada vez mais, principalmente na Europa e na Ásia, focando em outros mercados, como o mercado de interiores, o mercado externo de paisagismo e jardim, e cada dia mais a tecnologia vem demonstrando algo diferenciado, com a linha de gramas com 100% drenantes ou com drenagem, lembrando cada vez mais o natural, para quê? Que sejam solução, tá? Solução para espaços que de repente aquele que não pega grama, ou aquele espaço que é um piso bruto que tá feio e precisa de um pouco mais de charme, um pouco mais de acolhimento. Então, assim, hoje a variedade de gramas sintéticas e aonde ela pode ser utilizada, assim como variedades de modelo no mundo, é algo imaginável. Perfeito. Hoje você é um parceiro então também do arquiteto, do engenheiro e do síndico e de quem precisa realmente dar qualidade de vida e fazer brilhar um espaço de condomínio, tanto pela parte estética quanto a parte funcional. Perfeito. Hoje a Brasil Gás ela atende desde a parte esportiva pela Brasil Gás Esportes, tá? A gente tem a loja, o nosso showroom, que eu sempre gosto de convidar todo mundo para É lindo, conhecer, né? porque ali você vai pisar, você vai sentir, você vai ter ideias. Então, através disso, a gente tem parceiros engenheiros, arquitetos, construtoras, incorporadoras, síndicos, condomínios, empreendedores, donos de quadras, de canchas, aquele que tenha simples uma ideia de ter alguma coisa, de transformar seu ambiente, designers. Então, a gente hoje, na loja, nessa parte, a gente fecha um pacote bem interessante ali, eh, não só para o convencional, mas entrar lá a gente sempre tem uma ideia diferente. Olha, vamos fazer uma brinquedoteca de grama sintética com brinquedos de brinquedo sintético, escolas para crianças menores, porque é um brinquedo que não machuca. O gramado hoje ele tem propriedades antibactericidas, ele tem proteção UV, muita coisa que pode ajudar. Perfeito. Eu quero lembrar que quero agradecer a tua audiência aqui do nosso canal, do nosso podcast Condomínio, e lembrá-lo, inscreva-se no canal, marque lá as notificações para você poder receber as informações. E é isso. E conte com mais informações aí da revista Condomínio para você. Diogo, então aqui, ó, vou fazer a primeira pergunta que me chegou, que tem muito a ver com isso que a gente está falando. Um síndico aqui da região do JuVV passou a seguinte pergunta. Ele tem uma quadra de cimento no condomínio, já que já faz um tempo que está lá, não está 100% como eles queriam. Aí a pergunta, ele pode transformar esse espaço, ele pode pegar uma quadra poliesportiva de cimento bruto e instalar grama sintética? Sim, isso é o que mais acontece. Se a gente pegar e falar em construção, em condomínios, né? Antigamente o espaço esportivo sempre era uma quadra poliesportiva de cimento pintado. Com o tempo ela vai tendo suas aberturas de dilatações, né? E
e vai sempre tendo que ela ser renovada, né, através da pintura, geralmente, né. Então o que Sim. está acontecendo muito hoje com essa depois que a grama sintética esportiva até chegou, a própria de jardim, muitos condomínios querem colocar em cima. Dá uma outra cara, até a questão do amortecimento um pouco melhor, fica uma coisa mais bonita. Então, assim, é muito simples, porque hoje uma grama sintética, ela tem que ser colocada em cima de um piso específico, seja uma esportiva ou uma de jardim, tá? Jardim, geralmente, você vai tirar o gramado, você vai fazer uma preparação na tua terra, né, de deixando ela plana, certinha, para ajudar até numa compactação, numa drenagem, e vai jogar o tapete. Não muda muito numa esportiva, eu preciso de um piso. Então, assim, existe hoje 3 formatos de piso para eu fazer um campo de futebol, que seria o próprio concreto armado, que é a quadra poliesportiva antiga, que ele tem, então assim eu coloco o tapete em cima. Tem por compactação, que é basicamente eu vou fazer uma obra como se fosse um asfalto, aonde eu vou trabalhar com elementos como bica corrida, pó de pedra compactado, para poder vir e com sua caída com a grama por cima. E também tem o sistema que é basicamente o mesmo, mas no final a gente coloca uma camada de pedrisco CBQU para dar uma travada. Então, se você tem um piso na tua casa, você pode colocar uma grama que lembre o natural mesmo ela sendo drenante. Não vai ser drenante porque o piso precisa de uma caída, mas você pode pôr onde ela quiser. Quando eu falo que é uma quadra para ser transformada de cimento em grama sintética, ela é muito mais fácil porque já está pronto o piso. Você só vai jogar o tapete por cima, fazer as devidas colagens, emendas, demarcações e está pronto. Mudou o teu ambiente. Perfeito. Obrigado. Eu quero levar agora a discussão, o teu esclarecimento para uma outra questão que também é Uhum, fundamental. Eu sei que é muito persistente e existe ali no dia a dia dos condomínios, a questão PET. Um outro síndico passou para a gente o seguinte questionamento, Diogo. Temos o espaço PET aqui no prédio, com grama sintética já instalada, que foi entregue pela construtora. Ele quer saber se um dia, se ele quiser mudar esse ambiente, se você pode fazer essa nova instalação, uhum. tá? E quais os cuidados são necessários para a utilização correta desse material pelos pets lá nesse espaço? Porque tem muita gente com pet e isso acho que é sempre muito polêmico. Vamos falar na questão do o PET nos dias de hoje, né, a grama sintética ela vem muito forte com essa linha PET, porque acho que se a gente chegar ali na nossa loja, 70% do público que vai chegar fora condomínios e incorporadoras, tá, ele vai chegar bem assim, ó: "Eu tenho um espaço na minha casa, eu tenho meus animais, mas a grama não pega. Vira lama, sujeira, eu já tentei, até porque o xixi do animalzinho é ácido, e tal, e eu preciso dar uma vida, ele precisa desse verde", né. Então, nessa a gente transformou muitos lugares, inclusive a gente tem o nosso material em hotéis de cachorro, etcétera, porque dá uma alegria o bichinho, aquele espaço para ele, e muda totalmente o teu espaço externo, porque aquilo que não pegava, que era sujeira, era feio, hoje é um lugar bonito e verde, tá. Sim, você precisa ter os seus cuidados. Vou dar um exemplo, se nesse empreendimento que tem o espaço pet, inclusive já fizemos alguns em Curitiba, for um piso, às vezes em cima de uma laje para aproveitamento do terreno, às vezes não, às vezes em cima de um jardim. Se for um piso, ele tem que ter sua devida caída, porque aquela sujeira, ele tem que ir para algum lugar, tá? Se for na questão da terra ali, já feito certinho com o pó de pedra alineado, ele vai ser drenante. Então tem esses dois passos. O próximo passo é limpeza. A gente escutou muito que a grama sintética ela segura muito cheiro, como um piso também segura, mas a limpeza, se você fizer a limpeza correta, e hoje tem produtos de tecnologias de ponta, principalmente na Europa, na Ásia, mas chegando no Brasil, tem um produto aqui no Brasil também muito interessante que a gente fez um teste, que se fizer a limpeza correta, você não tem nem a questão de odor. Então, assim, sim, é indicado a limpeza e também fazer a troca a hora que você quiser. Certo, muito obrigado. Eu acho que é muito importante esse tipo de informação para a gente levar e conscientizar os síndicos e os Perfeito. condôminos, né? Porque existe sempre essa discussão. Chegaram outras perguntas aqui, né? Por exemplo, até falando nessa questão de manutenção e de limpeza, que existem. Então o síndico está perguntando. Existem questões ou cuidados com a saúde na hora de instalar a grama sintética, por exemplo, a questão de ser um material abrasivo ou não, de alergia, né? Porque são áreas comuns que muitas Perfeito. crianças usam, né? As famílias estão lá, querem se divertir. Como que vocês podem orientar os síndicos, os gestores, as administradoras de condomínio em relação a isso, com os produtos que vocês instalam, que vocês vendem? Então, assim, a gente falando pela Brasil Gás, né? Hoje nós trabalhamos a nossa linha de produtos que é bem variada. Temos grama sintética de vários lugares do mundo.
tá? Todas as gramas elas têm proteção UV para a questão de desbotar, elas são antibactericida para a questão do animal, da criança, do cachorro, e todas são antiabrasivas com questão de laudo. Se você for hoje frequentar um shopping center naquela área que tem de para criança, que sempre Recreação, tem né? não é nem recreação, que eles fazem eventos, né? Sim. Promoção e eventos, sempre tem um parque, tem uma pista de patinação, alguma coisa, você vai ver que geralmente o piso é com grama sintética. Por quê? Porque uma grama com procedência ela é antiabrasiva. Então, assim, o laudo do bombeiro permite que, se acontecer alguma coisa de queimar, ela não vai se espalhar. Por isso que até em shopping center utiliza, porque tudo que é aquilo que é abrasivo, que espalha, é proibido. Então, assim, a nossa linha de produto, né? Se você comprar um produto com procedência, você pode ficar tranquilo que essa questão aí está resolvida. Perfeito. Um outro síndico está perguntando assim: se ele entrar em contato com você, certo? Como é que é comum o teu procedimento padrão de agendar uma visita, conhecer o espaço, desenvolver o projeto? Como que você consegue ajustar essa logística e adequar, para entender qual é a dor, a demanda daquele espaço, daquelas pessoas? Fala um pouco sobre o trabalho da Brasil Grass nesse sentido. Tá, então, Marcelo, então assim, a gente tem uma equipe comercial muito capacitada, que eu costumo falar que não são vendedores, são especialistas em grama sintética. Mesmo assim, a Brasil Gras hoje tem alguns itens que a gente fecha o espaço através de parceiros, como linha de playground, de vasos, de ombrelones para outras áreas comuns. Só que a gente trabalha não somente com venda de grama ou com mão de obra especializada dentro da loja, mas também com projetos que a gente costuma falar. A gente tem linha de projetos, um projeto para um play, para uma brinquedoteca, para um jardim, que são kits que a gente criou e a gente sempre está tendo ideia e a gente sempre gosta de ouvir ideias de parceiros, tá? Então, primeiro momento você vai entrar em contato, você vai falar a gente vai querer saber qual que é a tua necessidade, para que você quer utilizar a grama, porque como tem uma gama muito grande de produtos, eu quero te orientar o que é a tua necessidade. A gente não simplesmente está ali para vender, para te empurrar produto, a gente vai te orientar, às vezes é o custo-benefício, às vezes é mais barata, às vezes é uma colorida, às vezes uma mais um produto mais elitizado. Então, com isso, entendendo a necessidade e a tua medida, a gente faz um orçamento prévio. Porém, se o cliente pede uma ideia, um projeto, a gente convida até a loja, a gente sempre participa disso para Per poder ofertar, não, tá? E tem casos que a gente tem que ir até o local para entender, para conhecer, para tirar uma medida. Então, isso é o trabalho, digamos assim, bem personalizado que a gente faz. Não, perfeito. Obrigado. Respondendo então essa questão, porque são as duas questões que chegaram, são muito parecidas, acho que elas têm a ver com essa continuidade do que você está falando. Um aqui da região do Pinheirinho e outra região do Batel. Como é que você consegue dimensionar? Como que a Brasil Grass dimensiona o projeto, então, em relação também ao tempo que leva para concluir, para executar uma revitalização de um playground, por exemplo, tá? E a outra questão, aqui que veio de um síndico ali da região do Batel, se existe uma diferença de atendimento, de conceito, de execução de um projeto de um condomínio, por exemplo, de prédio, num condomínio de prédio, e em relação também a um condomínio de casa, que ele vai administrar também um condomínio horizontal. Então ele quer saber se tem alguma diferença específica e como é que vocês conseguem lidar e passar essa orientação correta aí para Curitiba. Tá, falando em tempo, né? Em tempo a gente tem uma média, a gente já conhece por experiência, conhecendo o espaço através de um vídeo, de uma foto ou visitando em loco. A gente vê as dificuldades do terreno, o que tem que ser feito, a gente já tem por experiência, porque a gente tem equipes técnicas muito especializadas, tá? De instaladores, então a gente já sabe o prazo. É difícil extrapolar aquele prazo, tá? Analisando o espaço, né? Sem analisar não tem como a gente falar nada. E quando a gente fala em diferença se o condomínio é vertical ou horizontal, não tem diferença nenhuma. Perfeito. Tá? Basicamente assim, o que você pretende fazer? O que você quer revitalizar? O que você quer? O playground? É uma quadra? É um espaço interno? Então, assim, isso envolve desde os condomínios até para a parte comercial, que tem condomínios comerciais, que quer colocar num espaço, numa sala de convenção. Então, assim, é um mercado que é muito grande aonde você pode chegar. Perfeito. Outra dúvida aqui do síndico, da região do Champanhar, ele quer saber, todos os produtos da Brasil Grass têm garantias? Todos os produtos que saem da nossa empresa têm garantia. Lógico que a gente hoje a gente trabalha com alguma linha de entrada, linha intermediária e a linha Prime, vamos falar. Então, assim, cada um tem seu prazo de garantia. Então, assim, a gente dá uma garantia de mão de obra, a gente tem a garantia do produto, mas todos têm. Perfeito.
Nesse histórico, são 9 anos, basicamente está completando quase uma década, né, de atendimento. Qual é um case que te marcou particularmente aqui, que você possa lembrar, você possa comentar? Porque eu sei que a gente também, em feiras que a gente vai, a gente já ouviu falar excelentes comentários aí do trabalho da Brasil Grécia. Mas o que de repente foi um desafio, alguma coisa que você possa trabalhar conosco? Assim, por exemplo, uma questão. Alguma vez a chuva atrapalhou a instalação? Você consegue contornar isso? Assim, ó, quando a instalação é externa, a gente na nossa agenda, né, dos instaladores é assim, ó, a gente sempre costuma falar, está marcado para quarta-feira, dia 5. A gente vai controlando, só vai mudar se a obra que está acontecendo, o comprador liga e fala que atrasou, não tem problema, a gente reagenda, ou o tempo. Chuva, não tem como instalar, não é só por se molhar, mas, por exemplo, a questão da colagem de uma emenda, ela atrapalha, ela não pega efetivamente, então a gente não faz. Então, isso faz parte em época de chuva. A gente falar assim, alguma coisa desafiadora, é época de chuva que atrapalhou, aí já ficaria em obras maiores. Vamos falar numa obra esportiva, por exemplo. Teve um janeiro de 2025 que a gente iniciou, até em tempos de execução, fizemos em tempo recorde, acho que no Brasil, um campo oficial, porém, a gente teve 40 dias que não conseguia trabalhar, porque chovia todo dia, ia lá de manhã, caía muita água, daí a terraplanagem não podia andar, que a máquina não andava. Então a gente acabou ficando praticamente um mês e pouco indo todos os dias tentando fazer alguma coisa e voltava porque o tempo não ajudava. Então assim, hoje na questão de grama sintética, área externa, seja um play, seja uma quadra, seja um paisagismo, né, um jardim, a chuva que é a nossa inimiga. É necessária, mas ela é a nossa inimiga. Lembrando, então, você atende Curitiba, região metropolitana, aqui para os condomínios que precisarem. Curitiba, região metropolitana, a gente é onde é a nossa casa, que a gente convida para conhecer o nosso showroom, tá? Mas a questão de venda a gente atende o Brasil inteiro. Perfeito. Aqui existe também, falando exatamente de condomínios, outra dúvida que chegou, né? O pessoal aqui de uma administradora perguntou aqui, em relação ao direcionamento desse atendimento para eles, para os síndicos, para as administradoras, e como que você pode auxiliar na capacitação de pessoas, os zeladores, a equipe que trabalha, que está todo dia, que precisa até orientar os moradores, os condôminos. Como é que a Brasil Grass lida com esse assunto, Diogo? Perfeito. Essa pergunta ela é bem pertinente e bem interessante, porque assim, ó, quando a gente executa um trabalho, desde só a venda de grama, tem clientes que querem eles mesmos colocar a mão na massa, eu faço a você mesmo. Então a gente tem tutoriais e a gente ensina com o maior amor do mundo como ele fazer, porque não é difícil, ele é capaz. E ainda pede o retorno. Porém, tem muitos que querem mão de obra especializada. Desde a linha esportiva, como uma linha para condomínios, no caso, a gente sempre passa o que ele tem que fazer para que aquela grama tenha uma vida longa, tá? A questão da manutenção preventiva, vamos chamar. E a gente faz o quê? Não só ensina uma pessoa ou quem dono da casa ou alguém, a gente passa os passos, como a gente tem um manual de prevenção, de manutenção que ele deve fazer. Então o zelador ele pode ficar bem confortável porque ele vai fazer. Ele vai fazer. Não tenha dúvida. E até a gente costuma falar isso que é bem interessante, porque se cada vez que tiver um problema numa instalação com o tempo, uma descolagem, uma falha, e não ser momento de trocar, e ela vai chamar sempre uma assistência para fazer, sendo que ela tem um zelador, eu entendo a dor do condomínio. O condomínio ele não quer sempre ter um custo, né? Sim. É complicado. Eu sei porque eu morei 40 anos da minha vida em condomínio. Então, a gente faz questão desse relacionamento, de ensinar para que não tenha esse custo. Você vai ter um custo quando você for trocar, mas para que não tenha. Na parte esportiva, a mesma coisa. Eu faço questão de ensinar o proprietário da quadra. A gente ensina alguém, o proprietário, alguém que ele designa, tá? E damos um manual para quê? Para que ele possa economizar essas manutenções. Isso é fundamental no dia a dia, na hora de calcular rateio, de levar Perfeito. isso, né? A gente sabe que essa discussão dentro do condomínio de custo é fundamental. Sim. A gente sabe também que hoje você pode, né, orientar os zeladores, Com outras certeza. equipes e até os moradores com esses manuais em relação a isso. O manual é muito importante porque a gente ensinando é uma coisa, mas você sempre vai ficar uma dúvida ou um esquecimento, e você com um manualzinho, você, opa, peraí, deixa eu dar uma olhadinha no manual como que é. Agora, mesmo assim, às vezes fica alguma dúvida. A gente sempre se põe a 100%
a disponibilidade de ligar, de tirar dúvida com a gente, que a gente possa ajudar para que tenha essa economia. Perfeito. Chegou mais uma pergunta aqui que é bem curiosa no meu ponto de vista, mas que tem a ver então com esse impacto visual, né, de um trabalho novo, bem feito, né, como vocês fazem efetivamente, assim. As crianças percebem essa mudança, muitas vezes assim, e os idosos, às vezes também porque usam as áreas comuns dos condomínios, Diogo, ali. Então, essa questão do amortecimento da grama sintética, tal, o impacto visual, isso quando chega para vocês consideram isso também na evolução dos materiais para apresentar novos projetos? Como é que você lida com essa reação do teu público quando eles percebem que foi bem feito e indicam você para outros? Sim, sim, isso aí é constante. O que acontece? Quando você pega uma área, eu costumo falar, uma área morta, mas não é porque ela é mais antiga e antigamente às vezes não tinha aquela tecnologia, algumas coisas, e a gente vai lá e transforma um play, um exemplo, um play com grama verde colorida. Dá uma vida fantástica. Ou você coloca um play junto ainda. Você vê a transformação. Não tem como não chamar atenção. Você enriquece o teu espaço, tá? Uma área comum de jardim que só era terra, que não pegava com uma grama bacana e bonita. Uma academia com uma grama específica que tem para academia, mas com cores, sabe? Isso tudo muda assim, muda o ambiente. Eu costumo falar assim da vida, tá? Aí quando a gente entra na questão de amortecimento, a norma NBR fala muitas coisas e a gente tenta se adequar, tá? Porque existem várias situações, vários sistemas de pisos hoje para um playground, né? Com a questão de laudos ou não laudos. Hoje a grama sintética ela não tem laudo, mas em cima da norma NBR, se você pôr dentro da tua caixa de areia ou de grama natural, você pode. E ela muda o ambiente. Perfeito. É muito interessante poder discutir e trazer isso, né, à vista claramente das Sim. pessoas, de quem mora em condomínio. Até porque tem uma outra pergunta que está chegando aqui. A gente sabe o teu showroom é muito legal, então fica o convite aí para que você, que é síndico, que é administrador e que mora em condomínio, vá até o showroom lá na Brasil Grass, porque você vai surpreender. É um lugar incrível e de muito esclarecimento também. A gente sabe que isso é investimento, como você falou, a questão de custo dentro de um condomínio é muito significativo, né? Então é Sim. importante. Mas hoje, quem investe, além de qualidade de vida, além de qualidade visual para os moradores, investe e um trabalho bem feito valoriza o patrimônio, né? Isso é muito comum que as pessoas identifiquem. Como é que a Brasil Grass trabalha isso e como é que você pode falar isso? Porque é investimento, mas o investimento se retorna em valorização de patrimônios. Olha, a grama sintética hoje de qualidade, ela não é só um investimento em patrimônio, ela vai transformar o teu ambiente, tá? Questão de beleza, tudo é igual você, vou dar um exemplo básico, você pegar uma casa antiga, que está mal cuidada, e você fazer um retrofit nela, ela vai valorizar. Então, a grama sintética se enquadra, né, nesse sistema de valorização do ambiente, de beleza, ok? Mas vamos pensar até na questão de investimento, não é só o patrimônio. Se você colocar na ponta da caneta, é chato que eu vou falar, porque tem muita. Hoje existem outras formas num jardim ou num paisagismo que, que são lindas, eu sei, também tenho na minha casa, mas se eu pegar uma grama sintética a longo prazo, quanto de manutenção que eu vou reduzir? É mais prático, né? Mais prático, Eficiente. eficiente, não precisa de manutenção, pelo menos no longo prazo, de repente um dia uma manutenção que o próprio zelador pode fazer e daqui a pouco uma troca, mas como ela tem um longo prazo, você tem redução de custo. Perfeito. Entendeu? Então não é só valorização no patrimônio, você tem, se coloca ali na ponta da caneta, sempre quanto tempo que eu não vou precisar fazer essa manutenção, entendeu? Então tem mais isso ainda, então que favorece. Perfeito. Essa é a Brasil Grass que está aí pronta para atender você. Jogo, num evento que eu estive recentemente, um síndico comentou comigo que já fez um trabalho com você e ele comentou comigo que gostou muito da tua estrutura da logística de atendimento. Eu Perfeito. queria que você falasse então um pouco para esclarecer, até para dar para deixar claro, sim, que hoje você consegue, né, se programar e atender, né, just in time, dentro de um cronograma. Mas fala da tua estrutura, da tua logística aí de trabalho da Brasil Grass. Perfeito. É que a Brasil Grass hoje, ela é uma loja conceitual em grama sintética, né, especialista em grama sintética, ela veio no seu crescimento com essa linha, onde você vai encontrar produtos de diversas qualidades, de diversos modelos, de diversos lugares do mundo, e o nosso diferencial,
tá? O que que é? Nós temos todos os nossos produtos à pronta entrega. Tá? Então, se você quer comprar e quer sair com ele na hora, você sai. Se você quer fazer uma instalação por conta própria, nós vamos te dar o suporte. Porém, o que pode não ser tão rápido? Às vezes eu tenho uma agenda de instalação que está muito corrida, né? Então, para uma mão de obra especializada, às vezes 2, 3 dias, mas tudo a gente tem a pronta entrega. Então, isso é um diferencial que eu posso te atender a hora que você quiser, numa necessidade. Ah, acabou, faltou, estou ali, a equipe está ali para te atender. Isso é um diferencial hoje, falando em Brasil. Ainda mais por falar que 80% dos nossos produtos são importados. Os que não são importados, eles têm matéria-prima importada. Então, isso é um diferencial. Perfeito. A gente estava falando sobre isso, aonde você está pisando, para onde você está levando o investimento do teu condomínio. Então a Brasil Grass te dá todo esse suporte, inclusive na parte de imobiliário, né? Você tem hoje recursos, soluções e assessoria para esse algo mais. Não é só a grama sintética. Não, né? A gente é especialista em grama sintética, na parte esportiva e na parte de paisagismo, decoração, porém, com o passar do tempo, vem chegando parceiros, né? Parceiros aliados que agregam a residência, agregam a parte esportiva, agregam o condomínio, que é a linha de playgrounds, que é a linha de mobiliário de madeira plástica, com pergolados, com bancos, com lixeiras. Então eles vieram para somar o time. Hoje você tem uma variedade de itens muito grande na loja. Sim, a gente tem uma variedade específica, diferenciada, ali vale a pena conhecer. Eu sempre falo, para os clientes, sejam de condomínios ou não, venha na loja. A gente atende muito o Brasil inteiro, então tem pessoas no Brasil que seguem as nossas redes sociais, conhecem a nossa estrutura através de vídeos, etc. Mas eu sempre costumo falar, se você mora em Curitiba e região, não custa, perca um tempinho e venha aqui tomar um café, porque você vai ver que a tua concepção vai mudar. Perante aquilo que você vê pela internet, aquilo que você estuda num vídeo, vai mudar, porque aqui você vai pisar, você vai ter ideias, você vai pegar, é diferente. Perfeito. Ó, fica a dica. Eu assino embaixo. Você pode iniciar, entrar no site da Brasil Grass, ou pode entrar nas redes sociais, você vai ter um bom parâmetro, né? Mas se você for na loja, vai ter toda essa gama de informação e uma equipe lá bacana, né, de atendimento. Sim. Bom, é isso. Acho que o papo está sendo muito bacana, acho que foi bem construtivo. Queria que você passasse umas considerações finais aí para o público e dessa novidade do que em 2026, aí, ao longo do ano, os próximos anos, a Brasil Grass vai continuar trazendo aí para a nossa Curitiba e para os nossos condomínios. Legal. A Brasil Grass, ela sempre está em busca de novos parceiros, né? Não só falando na questão de grama sintética, na questão mundial, buscando novidades. Esse ano a gente trouxe aí pela primeira vez para o Brasil um gramado 100% drenante. Tá? Ele é 100%. Existe a linha de grama drenante, que ela ajuda na difusão da água, mas a gente hoje tem aí uma 100% meio que exclusiva nacionalmente. Então a gente sempre está buscando esse diferencial na questão de grama sintética, desde paisagismo, a decoração ou a esportiva. Tá? Mas também parceiros que venham somar para essas soluções em condomínios, né? Como parceria do playground, parceria da madeira plástica nos mobiliários, a gente sempre está buscando alguma coisa diferenciada. 2026, não só com essa busca, a gente vem com uma linha aí em todo o Brasil para o varejo, que a pessoa que mora num pequeno apartamento, que quer ter na sua sacada, ela vai ter nas lojas de departamento. Também com espaço novo em Curitiba, especializado em grama sintética, em decoração. A gente vem para atender. E algumas ideias, inclusive parceria com a revista Condomínio, que sempre está junto com a gente aí. Ficar um convite para convidar todos os síndicos, os condôminos para conhecer a loja. Vamos organizar alguma coisa para eles virem, para eles conhecerem, para eles pegarem a amostra, para poder levar para o condômino, porque eu acho que é muito importante, né? Perfeito. A pessoa pegar. Perfeito, visualizar. A gente está aí planejando algumas ações aí, né, Diogo? E temos certeza que vocês vão se beneficiar com a informação para levar e fazer uma boa gestão. Pessoal, é isso. Esse foi o podcast Condomínio, agora aqui com a presença do Diogo Pérez, diretor comercial da loja Brasil Grass. Fica o convite, vá na loja, entre em contato com a equipe deles para você poder avançar nesse projeto que está esperando no seu condomínio. Diogo, muito obrigado mesmo pela parceria, pela participação, por essas informações, tá? Você sabe que as portas estão sempre abertas para você levar toda essa qualidade de atendimento, de trabalho que você tem aí, tá bom? Eu que agradeço, Marcelo, eu que agradeço a revista e podem contar com a gente e a casa está aberta sempre para vocês também. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Nós teremos novidades e falaremos em breve. Então é isso.
Estamos chegando ao final aqui do nosso programa, desse novo material. Aguarde novas informações aí. E é isso, a Revista Condomínio trabalha para você. Diogo, obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal.